I know you're somewhere out there, somewhere far away. Oi, gente! Hoje eu vim responder 40 fatos sobre nós, sobre eu e o Cláudio, que talvez vocês não conheçam, e isso vai fazer com que a gente se conheça um pouco mais, que vocês saibam um pouquinho mais da minha história. Vocês sabem que aqui no canal eu já postei um vídeo contando um pouco do nosso testemunho. Vocês sabem que assim, não dá pra contar tudo em 20 minutos, mas a gente contou algumas coisas lá, né? Então, hoje eu fiz 40 fatos sobre nós, que eu acho que são bem interessantes e eu acho que vocês vão gostar também. Então vamos lá, gente. Primeiro fato. A gente se conhece há 11 anos no total, gente. 11 anos que a gente se conhece. Segundo, a primeira vez que a gente namorou, eu tinha 15 anos e ele tinha 20. E a segunda vez, que foi quando a gente voltou, eu tinha 19 anos e ele tinha 24. 3. Eu esperei por ele cerca de 3 anos e meio. Sem me relacionar com ninguém. 4. A gente era vizinho. 5. Começamos a namorar por causa de uma aposta. Sim, gente, por causa de uma aposta. 6. No início eu não gostava dele, né? No início foi mais por ansiedade de ter o primeiro namorado. 7. Ele tinha acabado de terminar um relacionamento com uma moça, que ele namorou por 3 anos, então ele estava 2 semanas solteiro. Foi quando a gente brincou com a aposta e a aposta acabou virando sério. 8. Ele era cristão, mas estava afastado. 9. Eu ainda não conhecia Deus nessa época. Eu só conhecia de ouvir falar, né? As pessoas falam de Jesus, de Deus, mas eu não conhecia ainda Jesus. 10. A mãe dele não gostava de mim. Começou a gostar depois que a gente terminou, né? Que foi quando que a gente se aproximou mais uma da outra. Isso mesmo, gente. Quando a gente namorava, eu quase não tinha contato com a família dele. Né? Eu mal me interessava em conhecer a família dele. E a família dele também não tava nem aí pra mim. Mas depois que a gente terminou, eu me aproximei muito da minha sogra, da minha futura cunhada, né? Que era a esposa do irmão dele. Né? Então, eu me aproximei mais depois que terminou do que quando a gente tava junto. 11. A mãe dele aconselhava ele a terminar comigo, porque ela achava que eu era muito nova e que ela achava que eu não era mulher pra ele. Forte. 12. Ele me levou na igreja umas 3, 4 vezes, né? Ele tava tentando se firmar, mas eu não entendia. 13. Ele foi o meu primeiro e único namorado. 14. Só nos beijamos pela primeira vez depois de 2 semanas que já tínhamos começado a namorar. Ou seja, quando a gente começou a namorar, a gente ainda nem tinha sequer dado o primeiro beijo. 15. Eu descobri que eu gostava dele, né, a partir dos 3 meses de namoro, e só descobri que eu o amava quando a gente terminou. 16. Foi eu que terminei com ele por ordem de Deus. 17. Foi através dele que eu conheci Jesus, né? Então, quando eu ia nos cultos na casa dele no início, eu ia por causa dele. Mas depois, com o tempo, eu parei de ir por causa dele. Eu me apaixonei por Jesus. 18. Foi ele que me ajudou a descobrir que eu louvava, gente. Nossa, assim, eu não lembro de nada, assim, que antes de conhecer ele, eu não lembro de nada que me faça lembrar de eu cantando, que eu sabia cantar, nada. Eu comecei a cantar, né, foi junto com ele, foi no processo que eu estava com ele, foi depois no processo que eu não estava mais com ele, né, então eu descobri que eu cantava. 19. Sim, gente, né, apesar de eu ter terminado com ele, por causa que Jesus mandou, que Deus mandou, eu foi sozinha, sem ele, né, sem ter um relacionamento, que eu comecei a conhecer Deus de uma outra forma. Posso dizer que Jesus foi tudo pra mim. Ele foi meu melhor amigo, ele foi meu confidente, foi meu consolador. Eu pude ter uma experiência assim, diferente com Deus nesse processo sozinha, né? Às vezes a gente não entende porque que a gente tá sozinha, não, mas Deus, ele tá querendo se aproximar de nós. A gente quer relacionamento com tantas pessoas, mas Deus, ele também quer relacionamento conosco, né? Então, foi nesse tempo sozinha que eu pude sentir a presença de Deus assim tão forte. E foi lá que eu comecei a ter experiências, né? E Deus foi me amadurecendo. 20.
Quando eu me firmei, gente, ele se afastou. Falei, não, agora vai dar certo. Agora eu tô me firmando, vai dar tudo certo. Mas não. O abençoado foi inventar de se afastar. Mas Deus, ele tava no controle. 21. Ele se relacionou com uma outra pessoa 2 meses depois da gente ter terminado. 22. Com 4 meses já separados, sem estarmos mais um com o outro, ele veio atrás de mim, querendo a minha amizade, né, gente? E acabou que a gente teve uma recaída e a gente acabou ficando, né? Mas foi aí que eu descobri que ele tava namorando com uma outra pessoa e eu fiquei muito brava, fiquei louca da vida, né? 23, gente. Apesar de eu ter ficado louca da vida, né? Porque ele tava namorando, né? Quando ele apareceu foi um sinal de Deus pra minha vida. Porque com 1 semana antes de antecedência, Deus usou uma mulher na Mundial, né? Que é uma igreja assim que lá não tem muita revelação não, assim, de pessoa vir entregar recado. Mas na Mundial, Deus usou uma mulher pra falar pra mim que dentro de 1 semana, né? Que na outra semana ia uma pessoa atrás de mim, que essa pessoa gostava de mim, mas que ela ia aprender a me amar. Olha que forte. 24, do início eu ia nos cultos pra ver ele, gente, mas com o tempo ele parou de ir. Então a presença de Jesus pra mim já era suficiente. Então foi nessa época, desses cultos dos lares, que eu comecei a cantar em público. Do culto do lar, eu comecei a frequentar também a igreja da minha sogra. E ela e minha cunhada foram as pessoas que Deus colocou no meu caminho pra cuidar de mim, pra me direcionar. E minha mãe, claro, também era minha intercessora. Mesmo sem ela falar nada, sabe? Mesmo ela ficando na dela, eu sabia que minha mãe sempre estava orando, porque ela amava o Cláudio. 27. A família dele começou a gostar de mim de tal forma que eles me envolviam em tudo, nas festas, reuniões de família, tudo. Então eu sempre estava envolvida no meio da família, nas festas. Então de uma forma ou de outra eu sempre via ele. E ele sempre tinha que me ver também. Ele ficava bravo. 28, né? No tempo de espera, quando eu estava esperando por ele, Deus nos permitiu ser amigos. Mas eu sofria porque eu vi ele com outra, né? Então, 29. Tivemos várias recaídas, mesmo ele estando com a menina. E toda vez que eu cedia, que eu ficava com ele, que eu me permitia me sujeitar a isso, mais eu sofria, porque mais ele me ignorava. Então, não foi por falta de aviso. Jesus falava pra mim, não faça isso, né? Se valorize. Mas não, a menina, a gente é teimoso, a gente continua insistindo, né? Então eu sofri muito por causa disso também. 30. Ele estava muito confuso nessa época, mas ele sempre decidia ficar com ela. E eu sempre chorava. 31. Com 7, 8 meses mais ou menos, ele se firmou de novo na igreja, né, participou do grupo de louvor também, e eu também já fazia parte, também era integrante. No passado ele também já foi do grupo de louvor, mas ele voltou pro grupo de louvor, ele era guitarrista e eu era levita, eu cantava. 32. A moça era uma boa pretendente para ele, além de ser mais madura, tinha um trabalho fixo, né, tinha um bom trabalho, estava se formando, eu só tinha 16 anos, trabalhava no McDonald's, mal sabia sentar direito. Né? Tanto que minha sogra falava pra ele que eu não sabia nem sentar, as pessoas falavam que eu era muito, muito criança. 33. O fato de eu ser tão imatura, de ser tão jovem, fazia com que ele ficasse desconfiado se eu era realmente a pessoa certa pra ele. 34. Antes da gente voltar, Deus me avisou com 2 meses de antecedência e confirmou com 2 semanas de antecedência. Então, ele me avisou por muitas vezes pra mim me preparar. 35, gente. A gente namorou quando a gente voltou, a gente namorou por 2 meses. Ficamos noivo por 3, né? 1 mês depois, aí a gente se casou, né? E no final do ano eu descobri que tava grávida. Resumindo, gente, no mesmo ano, namorei, noivei, casei, engravidei. Forte. 36. Quando a gente se casou, eu estava trabalhando e ele estava desempregado. 37. Quando a gente se casou, a gente não tinha nada. Nada mesmo. Pra não falar que a gente não tinha nada, a gente tinha ganhado um micro-ondas do meu irmão. Quando a gente chegou do civil, o meu quarto, que eu tinha um quartinho, que acho que vocês já devem ter visto em um dos vídeos aí que eu fui na casa da minha mãe. Minha mãe arrumou o meu quarto, ela abriu mão da cama dela pra dar pra nós. Então ela dormiu por um tempo, né, no colchão no chão, e ela abriu mão da cama dela e deu pra nós. 39. Passamos a minha gestação inteira na casa da minha mãe. 40. Foi na maternidade, no dia do parto, que meu marido recebeu a proposta de emprego. Agora a gente vai falar o bônus pra vocês. O último fato.
né? Que foi essa porta de emprego abençoada, né? Onde ele cresceu. Dentro de 3 meses ele passou de atendente, né? Era um emprego assim que para ele foi assim, foi muito difícil dele aceitar, porque ele ia entrar para receber R$ 800, mas dentro de 3 meses ele recebeu uma promoção, porque ele era um excelente funcionário, então ele virou coordenador. Então o salário dele aumentou bastante, fora também as extras, né? As extras que ele recebia, então ele começou a receber até 3 vezes mais. Então, no prazo de 10 meses, a gente conquistou tudo da nossa casa. Só que nesse tempo, a gente ficou na casa da minha cunhada, né? Do irmão dele, a gente passou lá. Então, nesses 10 meses, a gente conquistou tudo lá, para depois só a gente ir pro aluguel. Então, Deus, ele surpreendeu a vida do meu amor. Em 3 meses virou coordenador, ficou nessa empresa aí durante 1 ano, acho que 1 ano e meio. E depois ele entrou numa outra empresa também para receber um valor semelhante, um pouco mais, né? Trabalhando menos. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando a gente obedece a Deus, Deus, ele prepara tudo. E quando a gente não obedece, gente, Deus, ele continua nos amando e ele nos abençoa. Porém, a gente sofre mais. A gente sofre coisas que a gente talvez não teria necessidade de sofrer.